Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Hoje é uma data memorável, né? A Sexta-feira da Paixão, onde nós nos recordamos, né, do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós, que antecede a Páscoa, né, onde a gente comemora a ressurreição de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está aqui em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Porém, eu vou ler do 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O versículo 43 diz: Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Amém? Eu vou ler só esses 3 versículos e vou compartilhar algo com vocês muito importante que o Senhor ministrou ao meu coração. Hoje eu passei um dia ocupada e, de fato, em nenhum momento do dia eu consegui parar para refletir, para ler a palavra do Senhor, para estar orando assim especificamente nesse dia onde a gente, né, na verdade deveríamos memorizar isso todos os dias, né? Mas como nós temos uma data específica também para estar lembrando, né, da morte de Jesus Cristo, da crucificação e da nossa libertação, né, da nossa salvação, né? E eu coloquei uma canção aqui muito linda, eu estava ouvindo ela. Enquanto eu ouvia ela, né, as lágrimas vinham ao meu rosto. Eu me recordava, né, de tudo que Jesus passou, de tudo que ele sofreu, né, por amor às nossas vidas. E uma coisa muito incrível que eu nunca vi ninguém falando, mas é fato que a gente, ao recordar da crucificação de Jesus, a gente sempre cita, né, que ele apanhou, que ele, né, tomou murro, a carne dele foi toda dilacerada, né, com chicotadas que ele levou. E enquanto eu estava ali chorando e meditando no Senhor, né, na minha salvação, na minha libertação, né, e na de outras pessoas também, na oportunidade que Deus dá para todas as outras pessoas para terem acesso a essa salvação, né, a essa cura, essa libertação, eu começava a refletir sobre o amor de Jesus. A gente pensa que o amor de Jesus é somente ele ter sido crucificado. Mas enquanto eu estava ali chorando e refletindo, a parte que mais impactou assim o meu coração foi que o corpo dele foi machucado, né, por causa dos meus pecados. E aí eu lembrava, né, de vários versículos na Bíblia onde fala sobre o pecado, né, que a consequência do pecado é a morte. E Jesus precisou morrer em corpo igual ao nosso, né, carne e osso, para que o nosso pecado fosse justificado, fosse perdoado e nós pudéssemos, né, ser purificados por Cristo e viver uma vida de santidade ao Senhor, até que a gente, né, possa se encontrar com Ele lá na glória. E uma coisa muito linda e que também é muito triste é que Jesus precisou apanhar por todos nós e ser todo machucado, todo ferido por cada um de nós, e muitas pessoas não valorizam isso, muitas pessoas pensam que né, não vou servir a Cristo, eu não quero saber de Deus, e sendo que se hoje essas pessoas têm vida, elas têm porque Cristo morreu e deu esta oportunidade para cada um de nós. A gente não teria esse privilégio, nem esse benefício. Certo dia uma criança foi até engraçado, perguntou assim: Uai, tia, mas a gente não tem culpa, a gente nasceu depois disso tudo. Uma criança virou e falou: Tia, mas eu nasci depois disso daí. Então, tipo, eu não vivi nesse tempo, então a culpa não era minha. Eu falei assim: Não, minha querida, se engana você. Eu falei: Não, a tia vai te explicar. Você tá enganada, né? O pecado, ele foi instalado desde o jardim do Éden. Mas a maldição do pecado, ela sobrecai sobre cada um de nós, e de geração em geração até chegar na sua e na minha, o pecado ele foi perpetuando. Ele existe. Hoje o homem já conhece o bem e o mal.
Então o pecado existe porque nós temos o direito de escolher aquilo que nós queremos. E quando a gente escolhe aquilo que não agrada a Deus ou aquilo que de fato nos faz mal, que é o pecado, o nosso corpo ele padece, ele sofre. Então, enquanto eu pensava no sofrimento de Jesus, eu falava, caraca, Deus ele me amou tanto que o corpo dele precisou sofrer. Muitas das vezes nós falamos assim, Deus amou tanto o mundo que Deus deu seu único filho. Às vezes a pessoa só pensa no sacrifício de ter entregado o único filho. Mas foi muito mais do que isso. Ele entregou todas as coisas por amor a nós, todas as coisas. E nessa oração que Jesus fazia aqui, eu sempre entendo que Deus deixou ele escolher também, né? Mesmo sabendo, né, de que Deus o designou para nos salvar, né, para morrer na cruz por nós, ele também tinha opção, tanto é que ele fala, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele foi obediente até o fim. Sabe, muitas pessoas eu fico vendo, a gente desanima fácil da caminhada, na primeira dificuldade ou obstáculo já bota impedimento, dificuldade e abandona Cristo. Mas Cristo não nos abandonou, ele foi até o fim. Até o fim. Ele cumpriu, né, a missão, o propósito dele aqui na terra e ainda além de cumprir, ainda deixou uma promessa, né, que voltaria para nos buscar. Então ele não foi simplesmente o Filho de Deus que veio aqui, morreu por mim, tá tudo certo, já estou perdoado, mas, né, tenho acesso à salvação. Não foi simplesmente isso. Ele deixou uma promessa de continuidade. A nossa vida não se resume só aqui. Então a alegria maior nesse momento da Páscoa, ou véspera da Páscoa, né, onde a gente comemora e lembra, né, se recorda da crucificação e da ressurreição de Jesus, é você saber que há uma esperança, há uma promessa, além de tudo que aconteceu aqui na Terra. Porque eu vejo que muitas pessoas já não sente mais, né? Não tem mais esse sentimento, essa sensibilidade de entender o quão difícil foi para Jesus passar tudo que ele passou. Ah, mas ele era filho de Deus. Ok, ele era filho de Deus. Mas ele destituiu de toda a glória dele. Aqui na Terra ele não teve benefício nenhum, né, que nós, seres humanos, também não pudéssemos ter. Tanto é que ele disse, todos os milagres que eu realizei, vocês vão realizar esses e muito mais, porque ele enviaria o Espírito Santo para nós. Então, assim, nós estamos hoje num tempo onde nós podemos fazer mais do que o que Jesus fez. E a gente tem feito menos do que o que Jesus fez. Nunca tem feito nem igual e nem mais menos. Então essa conta não está batendo. Jesus falou que nós faríamos mais. Então, aonde está, né, o problema, onde está o erro? É porque a gente perdeu a esperança de que a gente vai para o céu. Ele vai voltar para nos buscar, né? Ele não só sofreu, morreu, ressuscitou, mas ele prometeu, eu voltarei para buscar vocês. Então que nessa sexta-feira da paixão, nessa semana, né, nesses 3 dias onde a gente vai relembrar e comemorar a Páscoa, que a gente possa se recordar de que há uma promessa de continuidade. Jesus não vai deixar a gente aqui. Ele quer a gente com ele, aonde ele estiver. Ele disse isso para os discípulos, aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E engraçado que um discípulo ainda disse assim, mestre, mas não sabemos para onde você está indo. Aí Jesus vira e fala assim, como assim, meu filho? Você está andando esse tempo todo comigo e não sabe para onde eu estou indo? Viu como tem muitas pessoas que só seguem o bonde, vamos dizer assim, mas não é interessado em se aprofundar mais, em conhecer mais de Jesus, em provar mais o amor dele. As pessoas se contentam em só reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se contentam só em levantar a mão e frequentar a igreja aos domingos, nas quartas, não sei na sua igreja como é que é, nas sextas, mas não querem mais do que isso. E Jesus tem muito mais. É aquilo que ele falou, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Porque o que eu fiz foi muito pouco, né? Porque não era esse o propósito, ficar realizando milagres, apesar de ele ter realizado. Era apresentar o reino de Deus para nós. E o reino de Deus é muito além do que aquilo que ele realizou aqui, mas é mais daquilo que ele falou para nós. Então que a gente não venha se preocupar tanto com
né, aquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que o coração pode sentir, porque o coração ele testifica, né? O Espírito Santo testifica da palavra da verdade e a gente consegue compreender em outra dimensão as palavras de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida assim como Ele tem abençoado a minha e que esse vídeo seja um divisor de águas na sua vida e que ele te ajude a tomar uma decisão, se posicionar e optar por esperar Jesus voltar firme com Ele, sem se abalar com os obstáculos, sem se abalar com as decepções desse mundo, mas com a certeza e com a fé de que Jesus está olhando por cada um de nós e Ele está aguardando para vir nos buscar. Em nome de Jesus.